Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri, e venho desde já mais uma vez agradecer a presença dos senhores, mesmo que de uma forma virtual do outro lado da tela, perdendo um tempinho do seu dia. Muito obrigado, meus amigos. No vídeo de hoje nós iremos falar aí sobre algumas curiosidades que ocorreram, que aconteceram na Copa do Mundo de 1994. Copa do Mundo essa que está completando 30 anos da conquista do Tetra, ok? Porém, antes de iniciarmos, caso o senhor ainda não seja inscrito no canal, criança linda, por gentileza inscreva-se, que é de extrema importância para o sucesso do mesmo. Deixe o joinha, compartilhe os vídeos, inscrevam-se no canal, deixem sugestões, comentários. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção. Vinheta já passou, e como eu falei antes da vinheta, no vídeo de hoje iremos falar sobre algumas curiosidades, alguns fatos inusitados que ocorreram na Copa de 1934, a Copa do Tetra, a Copa que o Brasil ganhou há 30 anos, meus amigos. Então vamos começar aí as curiosidades. A Copa de 94 ela foi a primeira Copa do Mundo onde a vitória valeu 3 pontos. Isso, meus amigos. A primeira Copa do Mundo onde a vitória valeu 3 pontos. Vale observar que, se todos os jogos realizados na primeira fase, ao invés de 3 pontos, a vitória desse 2 pontos, não alteraria a ordem da classificação dos grupos para a fase seguinte, as oitavas de final, meus amigos. Não ia alterar em nada, ok? Uma outra curiosidade também é que o primeiro jogo de Copa do Mundo em um estádio totalmente coberto aconteceu também nos Estados Unidos. Foi no jogo entre Estados Unidos e Suíça, que ocorreu no estádio de Silverdome, meus amigos. Isso. O goleiro Tafarel, meus amigos, ele foi multado em 15 mil doletas. Isso, Tafarel foi multado em 15 mil dólares. Mas qual o motivo do Tafarel ter sido multado? Então vamos lá, meus amigos. Quando o Brasil sagrou-se campeão, na hora da comemoração, Tafarel trocou a luva e havia uma propaganda, um patrocínio na luva, meus amigos. Então, quando ele pegou na taça, o mundo inteiro estava vendo ali a propaganda que o Cláudio André Tafarel estava fazendo ali. Isso não é permitido pela FIFA. Sendo assim, Cláudio André Tafarel foi multado em 15 mil doletas. A Copa do Mundo de 94 ela também é lembrada, pois a seleção brasileira entrava de mãos dadas nos jogos. A seleção entrou de mãos dadas em todos os jogos. Isso foi um pacto que a equipe fez durante as eliminatórias da Copa no ano anterior, quando o Brasil estava atravessando um péssimo momento, ganhou ali, ganhou não, né? Ocorreu a primeira derrota da seleção em eliminatórias para a Bolívia, 2-0, e a partir daquele jogo o grupo se uniu, e em todas as partidas a partir daquele jogo entraram de mãos dadas ali, um ato que mostrava a união do grupo, dos atletas. Cada atleta da seleção brasileira ganhou uma premiação de 120 mil dólares. Isso. 120 mil doletas lá. Eles ganharam como premiação do título, algo em torno de 600 mil reais nos dias atuais, meus amigos. O atleta sueco, o Dahlin, ele era o único atleta negro no time da Suécia, meus amigos. Isso. O time todo ali composto de atletas loiros, branquinhos, de olhos azuis, e o Dahlin era o único negro. O pai dele era estadunidense e negro, meus amigos. Uma outra coisa também que foi interessante, o Vietnã foi a primeira Copa do Mundo que eles assistiram ao vivo, em tempo real, meus amigos. Isso.
A primeira Copa do Mundo que o Vietnã assistiu ao vivo, na lata ali, aconteceu gol, gritou gol na hora. Foi a primeira Copa que eles assistiram ao vivo. Um fato triste que aconteceu é que a mãe do atleta búlgaro, Stoichkov, aquele que jogou com o Romário no Barcelona, Stoichkov, se não me falha a memória, ele jogou a final do Mundial entre Barcelona e São Paulo, onde o São Paulo sagrou-se campeão do mundo em 92. Stoichkov era atleta do Barcelona e eu acho que ele fez o primeiro gol, hein? O gol do Barcelona foi de Stoichkov. Porém, a mãe do Stoichkov, cara, ela sofreu um infarto, um ataque do coração, no jogo entre Bulgária e Alemanha, quando o Stoichkov acabou de fazer um gol. Ela empacotou lá, teve um problema cardíaco. Não empacotou não, tô brincando. Mas ela teve ali um ataque cardíaco de emoção, meus amigos. Essa Copa do Mundo ela também foi repleta de outros fatos tristes. Por exemplo, Camarões, que havia feito uma excelente campanha, chegando às quartas de final na Copa de 90 na Itália, perdendo para a Inglaterra. E detalhe, estava com o jogo na mão, não soube administrar e perdeu, se não me falha a memória, na prorrogação para os ingleses, podendo ser a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, chegou com aquele prestígio todo para a Copa de 90. Porém, os resultados não foram os esperados e a Camarões, que por um acaso estava no grupo do Brasil, não passou para a segunda fase da competição. Sendo assim, os torcedores escolheram o culpado pela tragédia, pela derrota de Camarões, o goleiro Bel, meus amigos. E a casa dele em Camarões, né, foi incendiada, meus amigos. Isso, a casa dele foi incendiada. E de todas essas curiosidades, o fato mais trágico também, mais triste, aconteceu com o zagueiro colombiano Escobar, que em um jogo ele marcou um gol contra, e a Colômbia também era uma grande promessa para a Copa, pois havia metido 4-0 na Argentina, nas eliminatórias na Argentina, então chegou ali com uma grande fama de um dos favoritos. Valderrama, Rincon, Asprilla, era realmente uma seleção, Aristizábal, era uma seleção zaça, essa seleção da Colômbia. Porém, o zagueiro colombiano Escobar, como eu falei, fez um gol contra. Tinha o Higuita também, o goleiro escorpião, Higuita, e não conseguiu passar para a segunda fase. De volta à Colômbia já, Escobar ele discutiu com 4 torcedores no estacionamento de um restaurante. Na verdade ele não discutiu, discutiram com ele, enfim. E ele foi assassinado com 12 tiros, meus amigos, infelizmente. Então essas são aí algumas curiosidades que aconteceram, que ocorreram na Copa do Mundo de 94, que está completando 30 anos do Tetra. Ok, meus amigos? E você tem alguma lembrança da Copa de 94? Alguma curiosidade? Eu tenho outra curiosidade. No ano de 94, durante a Copa do Mundo, o governo brasileiro implantou a nova moeda, o real, meus amigos. Isso, durante a Copa do Mundo de 94, foi implantada a moeda real oficialmente no nosso Brasil varonil. 30 anos do plano real, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem sugestões, comentários, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos. Sem delongas, até a próxima. Fui!